Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Frisman, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, e nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Eu apresento, a partir de agora, os nossos participantes desse Gente que Fala de hoje. Começando aqui à minha esquerda, para você que nos vê pela imagem, o empresário Doron Sadka, ele é sócio-diretor da empresa Mais Autonomia. Doron, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado. Também conosco, aqui à direita, o empresário Ricardo Eloy, da Sono Quality Colchões Tecnológicos. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Também conosco a doutora Laura Testa, médica da Redditor e chefe do grupo de mama do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutora Laura, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado a todos pela presença. Olha, nós vamos receber dentro de instantes, ele está chegando, está ali na porta. Já já ele estará aqui no estúdio, o jornalista, cronista, empresário Ayrton Gontoff, criador do site Coroa Metade. Afinal de contas, hoje é Dia dos Namorados, 12 de junho, e o tema não poderia deixar de ser abordado. Chegou o nosso Ayrton, Zenilda? Ainda não, né? Bom, vamos ao nosso primeiro tema. Um grupo de 70 médicos brasileiros trouxe muitas novidades do encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica em Chicago. Dentre elas, o estudo sobre a dieta com baixo teor de gorduras e a redução comprovada da incidência do câncer de mama. Segundo o estudo, a adoção de um padrão dietético de baixo teor de gordura associado ao aumento da ingestão de vegetais, frutas e grãos reduz em até 20% o risco de morte pela doença. Mas vai aí também, doutora Laura Testa, antes de você entrar no tema, vai uma pitadinha de amor aí também, não vai? Hoje é Dia dos Namorados, vamos falar primeiro disso. Do Dia dos Namorados, eu acho que é um dia muito importante para a gente sempre lembrar que amor é algo que a gente precisa expressar todos os dias. Não deixemos para amanhã o amor que a gente pode falar hoje. Acho que a gente precisa mais amor sempre. Só para comentar do tema da palestra, na verdade foi um congresso inteiro, são vários dias onde a gente teve mais de 42 mil pessoas reunidas em Chicago para falar de câncer, de todos os tipos de câncer. O assunto que me interessa mais é câncer de mama, e a gente, essa pesquisa especificamente, ela já vem acontecendo há muitos anos, são projetos em paralelo que acontecem de intervenção não farmacológicas em vários tipos de câncer, e nesse estudo específico as mulheres foram sorteadas ou para continuar com a sua dieta habitual ou para reduzir a ingesta de gordura. Você tinha que ter uma ingesta de gordura um pouco maior, acima de 30%, e reduzir para baixo de 20% e aumentar a ingestão de coisas saudáveis. A gente já tinha alguns dados publicados, na verdade a incidência de câncer de mama não muda tanto, então o número de casos novos não muda tanto, mas o que a gente viu nesse congresso é não só que o impacto depois daquelas mulheres que tiveram câncer de mama, aquelas que tinham essa dieta mais saudável, morreram menos da doença. E esse impacto foi tão mais importante quanto mais fatores de risco cardiovasculares as pessoas tinham. Então, quanto mais elas fossem obesas, tivessem alteração de glicemia, de colesterol, outros fatores que a gente chama de síndrome metabólica, mais importante essa mudança. E a gente vê isso muitas vezes na nossa prática, quando a gente está conversando com as pacientes, que muitas delas, depois do diagnóstico, elas mudam de vida, mudam a vida para melhor. Então, acho que é muito importante a gente sempre enfatizar coisas que a gente pode fazer, que não são remédio, que não são químio, que não são radioterapia e que podem ter um impacto tão importante na vida das pessoas.
Agora, para anunciar a presença aqui no estúdio da Rádio Trianon AM, do Ayrton Gontoff, ele é criador do site Coroa Metade. Seja bem-vindo, Ayrton, ao Gente que Fala. Agradeço pelo convite, e hoje é uma data muito propícia, né? Sim, é disso que vamos falar também. Hoje é Dia dos Namorados, e para quem acha que não tem motivos para celebrar a data, ou que já passou dessa fase, nós vamos falar justamente da página do site Coroa Metade, que é voltado para pessoas a partir dos 40 anos. O Coroa Metade completou 6 anos de existência, atingindo a marca de 489 mil cadastros, quase meio milhão, hein, Ayrton? E 76 casamentos realizados. Segundo seu idealizador, o site surgiu de uma mistura das suas histórias, de histórias pessoais, né, e também de histórias pessoais dos amigos. O Ayrton é um santo casamenteiro virtual, digamos assim? Olha, nós somos um meio que ajuda as pessoas a se conhecerem, mas são as pessoas mesmo que mudam a própria vida, né? Eu sempre falo assim, que por mais que eu ame o site, acredite nele, assim, o site é só um meio, porque por mais que você fale dentro dele, que você conte sua vida, você fale com outro, veja todas os pontos em comum, o que vale mesmo é quando tem o encontro pessoal. É o quê? É o olhar, é o toque, a pegada, o beijo. Então, é só o meio do caminho, porque são histórias reais e não virtuais. Então, não é um santo casamenteiro virtual, é um cupido virtual, digamos assim. É um cupido virtual, não é um cupido virtual. E surgiu das histórias pessoais, suas e de amigos também. Isso, eu me separei aos 43 anos, e mesmo assim, ser tímido, eu estou um pouco assim porque eu estava correndo para conseguir chegar, foi um horror. Calma, você chegou. De São Paulo, né? Então, assim, eu tinha me separado, e mesmo sem ser tímido, por 2 anos eu acabei vivendo todas as dificuldades que uma pessoa tem para estar conhecendo outra depois de uma certa fase. Você não está mais na faculdade, você não tem aqueles grupos enormes, você tem que ir para casa, você tem que trabalhar. Daí, assim, onde você vai conhecer outra pessoa? É muito difícil. Mas eu dei sorte, casei depois de 2 anos, e essa experiência ficou num cantinho do coração e num cantinho do cérebro. Há mais ou menos 7 anos, eu fui a uma festa que tinha amigos que eles não se encontravam há cerca de 30 anos. E nessa festa vi que 60% eram viúvos, solteiros e divorciados. E isso tem muito assim, cara, mulher para passar uma noite, eu tenho um monte. Mas pessoa com afinidades culturais, objetivos parecidos, com valores semelhantes, é tão complicado. Companhia eu tenho, companheira não. E as mulheres mais ainda. Cara, eu estou bem, faço academia, me cuido, os homens me cantam, mas um cara sério, que quer algo com uma mulher que tenha 3 filhos, é tão difícil. Companhia eu tenho, companheira não. Daí eu voltei para casa pensando, vou fazer algo para o público, vou fazer algo. É um site, mas eu preciso de um nome, E daí veio Coroa Metade. Doron, você vai falar daqui a pouco de um dispositivo que ajuda, é uma visão artificial, né, que ajuda os deficientes visuais. Fazendo uma analogia, existe amor à primeira vista? Acredito que sim. Acredito que tem alguém por aí que é feito perfeitamente para você. Então, eu creio nisso. E eu acredito que é só uma questão de você estar desejando, e acredito que o mundo se encarrega, como o mundo se encarrega de muita coisa que a gente não enxerga. Mas eu acredito que tem amor à primeira vista, existe a cara metade, existe alguém perfeito para você. E, Ricardo, eu vou pegar aqui um gancho no seu tema. Você vai falar sobre colchão, que é fundamental para a saúde, é fundamental para o bem-estar. Pro dia de hoje, é fundamental para o dia de hoje também. É bem pertinente. Existe mais amor num colchão mais ajuda, adequado? né? Ajuda, né? Um colchão de qualidade ajuda. Eu sou empresário do ramo de colchões e trouxe para o Brasil colchões tecnológicos, né? Que são colchões que fazem massagem, tem uma densidade diferenciada, absorção de impacto, de peso no produto. E é bem pertinente a data de hoje. A gente vai falar bastante sobre colchão, porque hoje é um dia bem legal para falar sobre isso, inclusive. A Sonoquality está no mercado há mais de 11 anos e é disparado o melhor colchão que existe no Brasil.
E a gente tem aprovações científicas, comprovações científicas em cima desse produto que é muito diferenciado. Bom, a doutora Laura já falou um pouquinho da questão do amor, do namoro, não deixar para amanhã o namoro de hoje, na verdade, a gente não pode desperdiçar os momentos e deixar isso que é importante para depois, né? Gontov, voltando ao seu tema, como é que funciona o Coroa Metade, como é que as pessoas se cadastram? A pessoa entra, faz um cadastro, e algo muito importante, as pessoas falam, quero amar, quero me apaixonar, mas não querem hoje gastar 3 minutos fazendo um perfil. Então, faça um perfil direito, depois coloque quem que você procura. Depois você é cadastrado. Idade mínima? 40 anos, é totalmente gratuito o cadastro, daí assim, você ganha uma degustação. Outra dica, não assine sem ter feito essa degustação antes, porque não é para todo mundo. Tem pessoas que amam e pessoas que não se adaptam. Depois disso, você ou se torna assinante ou segue sendo usuário comum, que você é um pouco mais passivo. Então, assim, o assinante fala com todas as pessoas e o passivo espera que o assinante mande alguma mensagem. Temos já 76 casamentos e desses, umas 6 pessoas não eram assinantes. É basicamente isso. Daí uma outra coisa importante é ter foco. Ter foco. A pessoa diz assim, quero um homem que não seja religioso, um homem que não fume e adore esportes e more em São Paulo. Daí a primeira pessoa que está em Manaus, ele mora no sul, né, que fuma 3 machos, que é muito religioso ou nada religioso, dependendo da procura de cada um, a pessoa está tão carente que ela começa a conversar e até pensa que está apaixonada, né? Então, uma das dicas é ter muito foco, porque todas as nossas experiências são, assim, de pessoas muito semelhantes. Essa história que os opostos se atraem, até existem casos, felizmente, mas de uma maneira geral, os opostos se traem. Quando não há afinidades, depois da primeira fase de paixão, de atração pura, as afinidades são fundamentais. Qual é o perfil médio que se procura no seu site, tanto de homem quanto de mulher? São de pessoas que querem uma relação estável. Claro, você tem de tudo. Tem pessoas que procuram sexo, tem pessoas que buscam amizades, mas de uma maneira geral, quem procura um site que tem esse nome, que é uma história mais, busca pela companhia e não pela companheira. Mas claro que temos todos os tipos de pessoas, algumas erráticas, algumas que só querem seduzir, mas muita gente séria, né? E uma questão sempre importante, os homens perdem de goleada em questão de autenticidade. Claro. A mulher gosta do site, hoje, as nossas ouvintes, não precisa nem dizer isso. Entram no site, contam para 10 amigas, 20 amigas. O homem não conta para ninguém, porque ele tem vergonha dos amigos. Cara, você é um banana. Por que você está no site? Você não sabe chegar numa moça? Deixa que eu te ensino como você chega numa mulher. O homem é fanfarrão, inseguro, então tem muito mais mulher dentro do site. Só não tem tanto mais, porque cada programa que eu vou, até no Mulheres, eu falei com o público masculino. Falou, homens, entrem no site, entrem, porque senão seria 90% de mulheres. E a cada casamento, que são 76, vocês comemoram, fazem uma festa, vibram, como é que é isso? Assim, anunciam quem casou? A primeira história nossa de, entre aspas, sucesso, eu estava com medo, porque assim, você nunca teve um site, o site surge e por exemplo, um jornal de Goiás dá uma matéria. Entram 120 pessoas, 70 mulheres e 50 homens. Essas pessoas acham o site fraco, porque não tem ninguém. Quando entram novas, essas primeiras já saíram. E eu pensando assim, será que vai dar certo? Acho que não vai dar, será que vai dar? Mas o site foi começando a crescer muita mídia. Também, de repente, chega uma mensagem. Eu me chamo tal, sou professor de História da PUC de São Paulo. Não sei se sou o primeiro caso, mas quero lhe contar que ao menos um beijo já aconteceu graças a seu site. Eu dei um pulo, aquele de Pelé, falei, temos um beijo. Acordei minha esposa,
fui comprar champanhe espumante lá numa casa 24 horas e hoje temos a tradição que a cada casal que nós temos essa informação, a gente abre um espumante que hoje eu tenho alguns dentro da empresa. Tem né? que ter um estoque, né? Então nós festejamos, e quando eu falo que são 76, são esses que avisaram, que muitos casais, na hora que começam a namorar, eles saem do site e depois deixam de avisar, ou acham que é uma obrigação nossa, ou tem medo de aparecer, né? Então, eu acredito que sejam muito mais, mas o número que temos oficial é 76. Muito bem. Doutora Laura, vamos dar sequência ali naquele assunto em relação ao estudo aí que relaciona a dieta com baixo teor de gorduras e a redução comprovada da incidência do câncer de mama. O que é uma dieta com baixo teor de gorduras? Nesse estudo especificamente, o que era determinado era que do total de calorias que a pessoa ingere, que 20% no máximo seja de calorias ingeridas de gordura. Então, na verdade, para você ter esse cálculo adequado, você teria que ir numa nutricionista fazer o cálculo. Mas, assim, para o público geral, que, assim, infelizmente não é todo mundo que tem acesso a um nutricionista, que é uma pena, porque realmente é um profissional que ajuda muitíssimo, fazer uma mudança de dieta é algo muito difícil, especialmente qualquer mudança que a gente diz que a gente vai fazer para o resto da vida, é muito difícil. Se eu falar para você, olha, Mauro, vamos fazer uma dieta por 3 meses, você consegue fazer a dieta mais maluca da lua, da sopa, de qualquer coisa, por X meses, porque você sabe que tem prazo para acabar. Quimioterapia também é muito difícil de fazer, mas a pessoa, você vai fazer tantas, então a pessoa fala, não, tá bom, eu vou conseguir. Qualquer coisa que é difícil e você tem um prazo para acabar, você tem mais chance de conseguir. Quando a mudança é do seu estilo de vida para sempre, isso é muito complexo, porque é um monte de coisas que você vai ter que fazer e vai ter que persistir nisso. Então, uma nutricionista, um nutricionista, um profissional, ele consegue pegar o que são as tuas preferências, então consegue montar dentro daquilo que você gosta e não gosta, e consegue montar um cardápio que seja adequado tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista que seja algo que você consiga manter. Não adianta nada você pegar uma dieta fantástica, que você vai fazer 2 semanas e depois você está cansado. Então, de modo geral, a dieta saudável, todo mundo conhece. Vamos comer mais fibras, vamos comer mais brócolis, vamos comer mais alface, vamos comer mais vegetais crus, vamos comer menos gordura, menos farinha branca. Tá bom, a gente já sabe disso, mas fazer isso virar uma realidade para cada um de nós é um esforço considerável. A outra coisa que é muito importante, a gente não tinha dados desse estudo, mas a gente tem dados de outros estudos, quando a mudança é familiar, ela é muito mais perene. Então, uma coisa é eu mudar minha alimentação e meu marido continuar na dieta dele. A chance de eu me perder nesse rumo é muito grande. Você está sempre tentado a comer o que é, entre aspas, mais gostoso. E eu acho que nesse aspecto, um nutricionista consegue te ajudar muito, porque você vai ver que tem um monte de coisas que são gostosas e que são saudáveis também. Mas o outro é mais fácil, né? É gostoso e é mais fácil, já está pronto. Bom, essa informação sobre esse estudo deve chegar nas nutricionistas, né, que é a profissional fundamental nessa história. Elas já sabem. Já sabem, ou tem que passar pelo médico primeiro, para o paciente levar essa informação para a nutricionista. No caso, o nutrólogo, né, que é o médico. O nutrólogo é um médico com formação nutricional. O nutrólogo tem uma função primordialmente. Essa especialidade, não só a pessoa melhor para falar sobre os nutrólogos, mas a gente precisa muito dos nutrólogos, especialmente para os pacientes internados, hospitalar, que você precisa fazer uma dieta parenteral, uma dieta que vai na veia, fazer suplementos. E os nutricionistas, a impressão que eu tenho, posso estar errada, me perdoem se eu estiver falando bobagem, mas o nutricionista tem uma formação onde a construção de um cardápio sempre baseado em evidência, o nutricionista pode pedir exame, aqueles exames que ele consegue interpretar e conseguir fazer uma dieta mais balanceada. No Brasil, a gente tem uma questão de pagamento de outras especialidades da área da saúde que não são as médicas, que muitas vezes você precisa de um pedido médico para passar num nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Tem algumas questões em alguns, assim, o médico é o
o profissional que vai fazer um diagnóstico, e dado um diagnóstico, você pode recomendar que ele vá para um outro. Mas isso não impede que uma pessoa procure um nutricionista por conta própria. Talvez, se o convênio dele precisar de um pedido médico para reembolsar, bom, paciência, mas eu não vejo necessidade de alguém precisar passar no médico para pegar um pedido. Agora, obviamente, eu espero que as pessoas também estejam indo nos médicos, todo mundo seria bom fazer o seu exame de rotina, os cuidados da mulher, do homem, das crianças. Agora, esse padrão dietético, né, de teor de gordura, baixo teor de gordura, em associação com o aumento de vegetais, frutas e grãos, para pessoas com histórico de câncer de mama na família. Isso é fundamental. Esse estudo, na verdade, as pessoas não tinham nenhum diagnóstico e não tinham um requerimento para entrar no estudo que eles tivessem um histórico de câncer familiar. As mulheres que entraram nesse estudo eram mulheres na pós-menopausa, mulheres que já tinham terminado seu período menstrual da vida, já estavam na menopausa e foram convidadas a participar desse estudo. Obviamente, se a gente tem um histórico familiar, aí sim eu acho que é fundamental, além de você tentar manter um estilo de vida saudável, que eu acho que é para todos nós, não é só para quem tem um histórico familiar, mas quem tem um histórico familiar, essa pessoa com certeza precisa conversar com o seu médico para entender quais são as coisas que precisam ser feitas, que exames você precisa fazer para determinar. Às vezes a gente tem alguns exames que podem ser feitos para determinar o tamanho desse risco, né? Isso é para os homens também? Para os homens também, essa pergunta é muito boa. A gente sempre fala muito de câncer de mama, que é assim, uma doença muito prevalente, que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama na vida. Mas os homens também sofrem, né? Os homens, como você disse, os homens têm menos... são mais fanfarrões, falam que fazem tudo por conta própria, e na verdade eu acho que é uma questão cultural de que a gente nunca ensinou os homens a se cuidarem. A menina nem sabe o que está acontecendo, a mãe levou ela no ginecologista. O menino passou da fase de pediatra, acabou as vacinas, ele nem sabe o que é médico. Não sabe, ninguém nunca falou para nenhum de vocês, homens aqui, que vocês tinham que ir no médico. Aí uma bela hora vocês fazem, sei lá, 40, 50 anos, você olha, você precisa ir no médico agora. Você passou a vida inteira, de uma vez que você viu um médico... Aí pode ser tarde, né? Então é muito importante que os homens façam todas as avaliações preventivas. Dotado de uma câmera inteligente, intuitiva, montada nas armações dos óculos e conectada a um computador de bolso, o Orcam AI interpreta imagens e as retransmite por meio de um fone de ouvido. O dispositivo dá mais autonomia aos deficientes visuais em tarefas diárias, como leitura de livros, placas de rua, nomes de lojas e produtos em supermercados. O aparelho ainda reconhece rostos, ajudando o usuário a identificar as pessoas. Doron, o que é esse óculos que permite a visão artificial e que ajuda os deficientes visuais? Orcam AI foi desenvolvido em Israel e ele vem de uma empresa chamada Mobileye. Mobileye foi criado em Israel em 1999, uma startup, onde que decidiram que o carro, se ele enxergasse, tivesse menos acidentes. Se o carro pudesse enxergar a rua, enxergar os carros em volta, não haveria mais acidentes nem entre os carros, nem com o carro com a população. Esse era um sonho, numa época ainda onde que esses estudos estavam muito frágeis, né? E em 2010 esse carro já existia e realmente ele tomou conta realmente das startups do mundo inteiro que focaram nele. Em 2017, esses criadores, Amnon, Shashua e Ziva Aviram, resolvem vender essa startup Mobileye para a Intel por 15,3 bilhões de dólares, que é como eles avaliaram que é o valor da visão em inteligência artificial, uma somatória dessas duas tecnologias, visão e inteligência. O carro enxerga, ele sabe o que fazer com o que enxergou. Uma coisa é enxergar, uma câmera enxerga. Mas a câmera, a partir do momento que ela enxerga e ela tem inteligência para interpretar o que ela enxergou e tomar uma atitude por si, era uma coisa nova e por isso o valor. Mas em 2010 eles também criaram uma nova startup chamada Orcam. Or em hebraico é luz, Cam é câmera em inglês, criou-se essa palavra Orcam, que ele faria o mesmo que o carro artificial faz, mas destinado às necessidades do ser humano, que serão justamente as pessoas cegas ou pessoas com baixa visão.
Para essas pessoas é igual o carro. O carro é cego. Quem enxerga é o seu condutor. O ser humano, quando ele é cego, normalmente é um vidente, é uma pessoa que fica do lado dele, dizendo para ele o que existe em volta dele. Eles falaram, não, vamos pegar uma câmera que possa fazer parte dessas funções. E em 2017, essa câmera existe, chamada Orcam, que é um dispositivo, para quem está nos assistindo, esse dispositivo, ele é super pequeno, pesa 23 gramas, e você acopla ele na haste de um óculos a partir de um ímã. E dessa forma você passa a ter visão sobre determinadas coisas. E aí perguntaram pessoas... Essa câmera vai ler um livro para você. Aí, Essa Felipe, câmera ela vai ler, por exemplo, vai fazer várias coisas. Aí perguntaram para as pessoas com deficiência o que elas mais querem. E o número 1 de informação, o que eu mais quero é poder ler. No momento em que eu leio, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu faço, para onde eu... E no momento que você pega essa câmera e coloca, e pega um livro, por exemplo, qualquer livro do mundo, não precisa ser esse. Eu abro o livro, essa câmera passa a ler para mim o livro. Viu uma placa de rua? A placa de rua, ela vai ler, ela pode ler o que está escrito aqui. Nessa placa que está atrás de você, tem um banner. Apontou para uma superfície para tentar conhecer, saber a cor daquela superfície. Só tocar em algo, por exemplo, na roupa, de manhã cedo, você toca na roupa, ela vai te falar a cor. Se você fizer um gesto do relógio, ele vai te dizer as horas. Se você pega um produto do supermercado, ele vai te dizer pelo código de barras qual é o produto que você está com ele na mão. Como você pode também fotografar aquele produto e guardar em memória. E toda vez que esse produto estiver à vista da câmera, ela vai te informar que aquele produto está lá, como você pode escanear rostos de pessoas, nomeá-los, e toda vez que essa pessoa passar por você, não importa onde, ela vai te informar que aquela pessoa está na sua frente. Então, aquela pessoa que é um amigo seu, você está andando no supermercado, você está andando num shopping, está no estádio de futebol, essa pessoa passar na frente e vai falar o nome, você, mesmo com a deficiência visual, sabe que aquela pessoa está lá. E fala no fone de ouvido? Aqui atrás dele é um áudio. Tá? E o processamento todo eu vou mostrar para as pessoas, principalmente a forma da leitura, tá? Que é uma parte didática legal. Aí se aproxima do microfone, né? Léo, você consegue monitorar esse áudio para a gente? Ele... Não? Então, por exemplo, eu estou com um livro na minha mão, que é um livro pertinente, é um livro da LBI, né? Que é justamente a lei da pessoa com deficiência no Brasil. Então, quando eu pego esse livro e coloco ele numa determinada página, eu depois vou colocar aqui o áudio para ver se captura, tá? Falar da Lei Firazeteira de Inclusão EUCIO 13/15 e falar de democracia após 15 anos em tramitação. 9 projetos Chu Autorieto. Sem atuante senador Paulo Paine. Chegou a Cunhas em 2012. Gedos fui designada relatora. Muito bem, para o nosso ouvinte do Gente que Fala entender, o Doron, ele apontou a câmera que está acoplada aos óculos para o livro, e o livro, e a câmera passou a ler esse livro, ou seja, é a visão daquele que tem a deficiência. É uma visão artificial sobre qualquer texto, qualquer leitura, em qualquer distância, qualquer superfície, qualquer plataforma. E deixo claro que tudo isso é feito offline. Não tem nenhuma conexão, não tem nenhum aplicativo, é totalmente ligado ao aparelho. Você pode fazer uma leitura de um contrato, um documento importante, sigiloso, ninguém vai ter acesso. Ninguém vai ler, como você pode ler uma revista de bordo dentro do avião. Sim. Quantos deficientes visuais, ou quantas pessoas com algum tipo de deficiência visual existe no Brasil e é o mercado potencial desse? 7 milhões. 7 milhões. Hoje nós temos, cidade do Rio de Janeiro, são 6 milhões e meio de pessoas. Então nós temos 7 milhões de pessoas. O Rio de Janeiro... É mais do que o Rio de Janeiro. É mais do que Manhattan, para quem conhece. É muita gente. No caso das nossas calçadas cheias de buracos, existe já alguma ajuda? Ou ainda vai evoluir muito? Existe, já estão desenvolvendo. Hoje a melhor forma que existe ainda é o cão-guia, que é o melhor protetor, a visão dele, ele treinado,
Ele é a melhor ferramenta que existe para o ser humano, quer dizer, a melhor alternativa. Tem a bengala, né, que ajuda, mas realmente ela não protege a parte aérea, né, e o cão-guia também não. Então, realmente, a parte aérea é uma coisa preocupante, né? Se tiver um fio, se tiver um orelhão, por exemplo, se tiver um poste, o poste ainda ele chega até o chão, o cão-guia consegue ajudar. Mas, por exemplo, se a porta estiver mais baixa, isso ainda é um dificultador muito sério. Muito bem. Nós vamos conversar agora com a doutora Clarissa da Hora, do Hospital da Pele. Ela é dermatologista. Boa tarde, doutora Clarissa. Tudo bom? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Nós vamos falar hoje sobre herpes simples, que são aquelas feridas que algumas pessoas têm na boca de forma repetida. O que é essa herpes simples, doutora Clarissa? A herpes simples é uma infecção causada por um vírus, o vírus do herpes simples mesmo, e a gente tem 2 tipos de vírus herpes causando essa infecção. A gente tem o herpes vírus do tipo 1 e o herpes vírus do tipo 2, principalmente o herpes vírus do tipo 1 causa essas feridinhas na boca. A gente também tem herpes simples na região genital, é um pouco menos comum, mas causada também pelo vírus, principalmente do herpes vírus tipo 2, mas também pode ser causado pelo tipo 1. Como é que se dá o contágio, doutora Clarissa? Olha, o contágio do herpes simples é por contágio direto mesmo, ou por secreção, por saliva. É muito comum esse contágio se dá na infância, né? A gente, criança, bebe no copo uma da outra e chupa o pirulito do amiguinho, e com isso é muito comum que haja esse contágio. Num primeiro momento, a maior parte das vezes, a gente tem uma infecção que não causa nenhum sintoma, e esse vírus fica latente dentro da pessoa, e aí, em alguns momentos, ele pode reativar e causar aquelas feridinhas na boca. Os sintomas, quais são, doutora Clarissa? Quem tem herpes, muitas vezes já sabe quando vai estourar, porque é comum, antes de aparecer as feridinhas, sentir uma dormência, um ardor, uma queimação no local, e logo depois se desenvolvem pequenas bolinhas com a base avermelhada. Essas bolinhas, às vezes, elas estouram e ficam como se fossem feridinhas mesmo, depois, num segundo momento. Tratamento é difícil, né? O tratamento, na verdade, não é que é bem difícil. O tratamento é relativamente simples. A gente, dependendo da extensão, vai usar pomadas, que tem que ser aplicadas várias vezes ao dia, ou medicamentos por boca, que são medicamentos que vão evitar a replicação do vírus, mas, na verdade, não tem proposta curativa, porque esse vírus ele fica guardadinho dentro do nervo. Então, em alguns momentos de estresse emocional, ou você tomou sol, ou teve algum processo de trauma naquele local, isso pode reativar o vírus. Então, a infecção no momento que ela está ativa é relativamente simples de tratar, mas ela costuma voltar. Doutora Clarissa, para a gente finalizar, hoje é Dia dos Namorados e muita gente vai se beijar por aí. Quais são as recomendações? Olha, é contagioso, né? É por contágio direto. Então, pessoas com lesões ativas, né, transmitem. Mas o problema é que, mesmo sem lesão ativa, a gente tem períodos de viremia em que a gente tem contágio, mesmo sem que haja lesão. Então, com relação ao beijo, fica muito complicado, até porque a maior parte da população é infectada na juventude. Com relação ao herpes tipo 2, que é uma doença é considerada uma doença sexualmente transmissível, aí essa recomendação ela não fica restrita ao Dia dos Namorados, né? Todo dia é dia de usar preservativo quando tem relação sexual. Dermatologista, doutora Clarissa da Hora, do Hospital da Pele, falou hoje sobre herpes simples. Obrigado pela participação. Até o próximo programa. Obrigada, boa tarde. Tchau, boa tarde, doutora. Tchau. Gente, nós vamos para um intervalo agora aqui no programa Gente que Fala. Na sequência, a gente vai falar sobre a escolha do colchão, que é fundamental para a saúde e para o bem-estar. O Cléo Rodrigues vai rodar para a gente, 12h36 aqui na Trianon. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro.
Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740, 12h37 agora. E no Dia dos Namorados, ou em qualquer outro dia, claro, um bom colchão é fundamental para conseguir um sono tranquilo, garantindo não apenas a energia necessária para o dia seguinte, mas também uma boa saúde a longo prazo. Porém, escolher o produto certo não é tão fácil. Por isso, algumas empresas se especializaram em fabricar colchões tecnológicos personalizados, levando em conta as medidas e as necessidades de cada pessoa. O Ricardo, está aí a dificuldade em escolher o produto certo, porque colchão já tem que olhar por esse ponto de vista, é personalizado, não é um colchão geral. Sim, Mauro. É cultural também, né? A doutora estava falando aqui agora há pouco, a gente passa 1/3 da nossa vida sobre o colchão, ou pelo menos deveríamos passar 1/3 da vida sobre o colchão, né? Nesse mundo globalizado de hoje, a gente dorme cada vez menos, e isso faz muito mal para a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 pilares ditam a qualidade de vida do homem moderno, que é uma alimentação saudável, a doutora estava falando sobre isso agora também, exercícios físicos regulares e o repouso adequado. E culturalmente, a gente pensa assim, o brasileiro em especial, dormir eu durmo em qualquer lugar, ele se preocupa muito com o status da TV, do sofá, do carro, e o colchão não gera status. Então, dificilmente a gente leva alguém para nossa casa e vai até o quarto mostrar o colchão que tu dorme. Só que o colchão, ele é o móvel mais importante da sua casa. Muitas pessoas têm carros que valem 100 mil reais, 200 mil reais, mas dormem num colchão de 500 reais. E o colchão está totalmente ligado à qualidade de vida. O repouso adequado, ele dita como é o seu dia e como vai ser a sua saúde para o resto da sua vida. E pensando nisso, estudando muito esse assunto, nós criamos um colchão personalizado, um colchão tecnológico. Ele começou como um colchão terapêutico na década de 80, um colchão que vinha do Japão, super duro, rígido, né, que era... E o brasileiro não se adaptou, porque ele era um colchão feito para o oriental. A massa muscular do oriental é diferente do ocidental. O japonês geralmente era um pouquinho mais magrinho, ele se adaptava um pouquinho mais ao famoso tatame, que é o colchão. E nós viemos os últimos 20 anos adaptando, melhorando esse produto. Hoje nós temos um produto de altíssima tecnologia no Brasil, que fala de igual para igual com qualquer colchão no mundo, capaz de adaptar qualquer organismo a esse produto. Porque, por exemplo, você chega numa loja, você pesa 100 quilos e a sua esposa pesa 60. O vendedor sempre vai ainda em bem que o lojas de marido colchões comuns. É mais pesado, ainda bem que é o marido que é mais pesado. Geralmente o marido é mais pesado que a esposa, né? E geralmente o vendedor ele vai te indicar um colchão para o peso maior, para o homem, no caso, que pesa 100 quilos. E a esposa tem que se adaptar à densidade indicada para o marido. Então ela acaba dormindo num colchão inadequado durante anos, durante décadas. E quando você traz um colchão inteligente que ele faz a leitura do seu corpo de forma natural e corrige a postura da coluna, ele consegue, no mesmo produto, fazer leituras de organismos diferentes. É a nossa proposta. E o que é esse colchão tecnológico? Ele tem sensores ali? Como é que é feita essa leitura de quem está usando? Nós fabricamos ele com poliuretano, com espumas especiais mesmo, e criamos a densidade inteligente. São camadas de espuma sobrepostas. Quando você deita no colchão, aqui é difícil mostrar aqui para vocês, mas o ombro ele é mais largo do que o quadril. A região 44% do peso do nosso corpo está na região do quadril. 44%. A região mais pesada do nosso corpo é o quadril. É onde seu colchão afunda primeiro. Você pode olhar lá, vocês vão chegar em casa, vocês vão dar uma olhadinha hoje. É onde que afunda primeiro. Só que a região mais larga do corpo é o ombro. Então, quando você vai dormir, geralmente a gente, para se adequar no travesseiro, a gente torce o nosso corpo para dormir. Nós ficamos numa posição incorreta por conta do ombro. Então, o nosso colchão, ele tem uma camada especial na região do ombro, onde o ombro afunda um pouco mais que o quadril, a ponto de corrigir a postura e alinhar toda a sua coluna de forma correta. Então, essa é uma das tecnologias que a gente tem. É um colchão que faz massagem. Está dando vontade de ter um colchão, né, gente? É um colchão que faz massagem, por exemplo. Nós temos 20 tipos de massagem no nosso colchão. Uma massagem silenciosa,
Porque uma em cada 3 mulheres sofrem com insônia, tem dificuldade para dormir, principalmente mulheres, né? Então o colchão ele faz uma massagem de 45 minutos, sem som nenhum, e ajuda a pessoa a adormecer, a chegar no sono. E muitas pessoas sofrem com isso. Então, pois é, ajuda a adormecer. Agora de manhã cedo para levantar é duro, hein? Nós temos um despertador no colchão também. Tem. O despertador, você programa o controle remoto do colchão. Por exemplo, 6 horas da manhã você quer levantar, o colchão te acorda com uma massagem. Difícil é sair do colchão, né? Porque você vai estar sendo massageado, você não vai querer sair do colchão. Mas é uma preocupação, sim, com o homem moderno, com a saúde, com a qualidade de vida que nós temos. Muita tecnologia, o doutor acabou de mostrar essa ferramenta fantástica. Fiquei impressionado com tanta tecnologia. Nós, a Sonoquality, estamos lançando também, que vem de encontro com isso, Libras. Pela primeira vez na TV, nós estamos indo para os comerciais nossos, porque hoje a Sonoquality é a empresa que mais investe em mídia. E estamos trazendo essa acessibilidade das Libras também. Então, todos os comerciais nossos são feitos em Libra também, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, principalmente surdos e mudos. Então, a gente criou um canal de comunicação através do WhatsApp, porque o surdo e mudo, ele consegue escrever. Então, nós nos comunicamos com os nossos clientes através de WhatsApp, e todos os comerciais são em Libras. Então, nós vivemos tecnologia, e tecnologia em prol da saúde e da qualidade de vida. É isso que eu faço. Colchões também para solteiros, né? Não, sim, nós fabricamos qualquer tipo de colchão, colchão redondo, quadrado, qualquer tamanho de colchão, nós fabricamos. Qualquer medida, medidas especiais. Posso fazer uma pergunta? Sim, à vontade. Isso é projetado e fabricado dessa forma. Exatamente. Aí todo casal normalmente tem um lado preferido da cama, a gente não troca, então. Não troca, dificilmente, isso acontece com todo mundo. Nós temos consultores que vão até a casa dos nossos clientes e fazem um atendimento personalizado. Pegam medidas, peso, pegam todo o seu biotipo e a gente faz o colchão de forma personalizada, de acordo com o biotipo de cada cliente, marido e esposa. Geralmente, 98% dos casos, a mulher sempre dorme de um lado e o marido sempre dorme do outro, não trocam de lugar. Agora, aí voltando lá para o começo da sua explicação, quando os amigos chegarem, as visitas chegarem, aí sim você leva lá. Vai ter orgulho de mostrar o seu colchão. Olha que legal, gente, que eu tenho aqui. Mas é cultural, a gente não costuma olhar para o colchão com essa necessidade que ele tem, né? E então a gente compra, eu estou falando de uma forma geral, culturalmente é assim que funciona, você investe numa TV de LED de 60 polegadas, compra um sofá retrátil, tem um carro extremamente valioso na garagem, e quando você olha para o seu colchão, é uma porcaria de um colchão, e você passa 1/3 da sua vida dormindo mal. Então o reflexo no seu dia, em toda a sua semana, na sua vida, ele é devastador. Ô Ricardo, como é que se lida com um colchão? Qual é o tempo de validade de um colchão? Dizem que é 10 anos. A garantia que o mercado prevê são de 3 meses. Essa é a garantia que o mercado prevê. E aí cada empresa tem autonomia de dar o tempo de garantia sobre o produto que quiser. Então 90 dias é o que a lei prevê. Então você tem colchões de 5, de 10, de 15 anos de garantia. O nosso colchão, por exemplo, tem 15 anos de garantia. E tem 25 anos de durabilidade. É um colchão que você não precisa colocar no sol, que você não precisa virar ele, porque ele é feito com matéria-prima de alta tecnologia, de ponta. Eu não sei se é verdade, se é mito, diz que com um colchão com 10 anos tem 1 bilhão de ácaros. Exatamente. É isso mesmo? Como é que a tecnologia, tem tecnologia para lidar com isso, para matar ácaros? Exatamente. Nós temos antiácaros no colchão, introduzido nas espumas e no tecido. Então, o tecido no nosso colchão é antiácaro das espumas. Existe essa tecnologia já. O local da sua casa onde mais tem ácaros, fungos, bactérias é o colchão, seguido pelo sofá, pela cortina e pelo tapete. Essa é a ordem. A despensa fica em 5º lugar. Então, colchão, sofá, cortina, tapete e despensa. E os ácaros, eles se alimentam da nossa pele, né? Nós escamamos todas as noites. E nós... um copo de 200 ml de suor a gente deposita no colchão todas as noites. A gente não vê isso. E o ácaro se alimenta desse suor e dá escamas às nossas peles. E você nunca viu um funeral de ácaro, por exemplo, né? O ácaro, ele vive e morre no seu colchão. E ele defeca no seu colchão. Então, toda vez que... 3 trilhões de ácaros a gente encontra no colchão. Quando você começa a falar do assunto, é repudiante. Então, quando você chega na sua casa, você dá um tapa no colchão e sobe aquela poeira, aquilo ali não é poeira. Aquilo ali são restos de ácaros, fungos e bactérias.
Então o colchão é o maior depósito. Imagina você dormindo durante 8 horas, respirando, trazendo isso para suas vias aéreas, porque faz muito mal para a saúde. Você vê, eu estou com as perguntas dos ouvintes aqui, do Gente que Fala. A Eugênia a Eugênia de Santo André tem uma pergunta justamente essa que eu fiz para você, de quanto em quanto tempo é necessário trocar o colchão, mas acho que tem deve ter variáveis aí. Sim, também, colchão né? comum 3 anos. Colchão comum 3 anos, né? Colchão feito de espuma ou de mola, esses colchões de lojas comuns, 3 anos é o máximo que o colchão pode te garantir em qualidade de sono. Colchões tecnológicos, 15 anos, de durabilidade ele dura até 25 anos, mas com essa tecnologia, colchões tecnológicos acima de 15 anos. Doron, o Ricardo do Pacaembu pergunta se qualquer pessoa com deficiência visual pode adquirir o dispositivo, o Orcam, ou é necessário uma indicação médica? Não é necessário indicação médica. O Orcam ele justamente é destinado para pessoas com deficiência visual, ou seja, qualquer pessoa que tenha dificuldade para ler um livro, inclusive até pessoas com dislexia, com TDAH, fadiga de leitura, também podem ver, porque o equipamento ele é totalmente, ele não é invasivo, ele não entra, por exemplo, no ouvido, nem nos olhos, não é algo que você vai ser operado. Ele é um equipamento que vai ficar acoplado à haste do óculos, e ele é um auxiliar de leitura. Então, ele vai fotografar, equipamento fotográfico de base, né, com inteligência e visão artificial, que ele vai fotografar um texto e transformá-lo em áudio instantaneamente. Ele fala em quais idiomas? Português, inglês e espanhol, e a detecção da língua é automática. Ele, no momento que ele vê que aquele texto é espanhol, ele vai ler em espanhol ou em inglês. Na verdade, na hora que ele bate a foto, ele já bate foto da folha inteira, e aí ele já vai ler até a última letra. Pode ser voz masculina, feminina? Era a minha próxima pergunta. Desculpa. Você pode fazer várias variáveis no equipamento. A voz pode ser masculina, feminina. Sensacional. A velocidade pode de 100 até 250 palavras por minuto. Então, para quem tem dislexia, dependendo, você pode reduzir a forma da leitura para compreensão melhor. E dessa maneira fica confortável. Você tinha outra pergunta, Ayrton? Não. Desculpa, acabei te interrompendo. Doutora Laura, a Flávia de Perdizes pergunta em que medida o estresse é hoje um dos grandes responsáveis pelo câncer. Flávia, essa pergunta é super frequente e, na verdade, a gente tem pouquíssimos evidências sólidas que isso de fato aconteça. Por que eu digo isso? Para você dizer que, parece meio óbvio dizer que dieta saudável melhora um desfecho, né, mortalidade por câncer. Parece meio óbvio, mas para você fazer isso, você tem que recrutar, você tem que convidar milhares de mulheres a participar, que elas aceitem um sorteio, aceitem uma intervenção. Por que a randomização é importante? Você garante que os grupos são iguais e que a única diferença é aquela intervenção que você colocou. Então, eu não consigo te dar um dado sólido, eu não consigo recrutar milhares de pessoas e eu vou sortear metade para passar por estresse e metade para não passar por estresse, e depois eu vou medir quantas pessoas tiveram câncer. Então, esse tipo de evidência a gente não vai ter. Eu não acho nem ético você randomizar alguém para ter estresse. Mas, de toda forma, a gente tem algumas evidências indiretas onde o estresse modifica o nosso metabolismo e que isso pudesse ser uma causa. A gente não tem essa evidência sólida, mas assim, eu não tenho a menor dúvida que estresse é ruim para a nossa qualidade de vida. Você dormir mal é ruim, imagina, você passar por uma situação ruim, obviamente vai te fazer mal, vai fazer mal para a tua saúde. A gente tem estudado muito quais são as possíveis causas da gente ter uma incidência de câncer, mas a gente tem que lembrar que câncer é uma doença que está descrita desde a época dos egípcios. A gente tem algumas doenças que de fato aumentaram a proporção de incidência de novos casos. A gente tem uma quantidade de substâncias enormes que foram incorporadas nos últimos 50 anos no nosso dia a dia. Acho que 50 anos atrás, acho que não sei quantas partes desse estudo existiriam. Que a gente entra em contato, a nossa alimentação mudou muito. Eu acho que assim, manter um estilo de vida saudável, a gente pode fazer isso pensando que a gente está prevenindo câncer, infarto, o que você quiser, mas manter um estilo de vida saudável não é só um investimento no futuro, é um investimento no seu dia, que o seu dia seja bom hoje, e que tomara que seu dia seja bom amanhã, e
assim por diante. Doutora Laura, o câncer de mama, que é o nosso principal tema aqui, né? Claro, existem vários tipos do câncer, mas o de mama, ele é mais incidente nas mulheres pós-menopausa? A frequência maior de casos é nas mulheres na pós-menopausa. Então, a partir dos 50 anos, você começa a ter um aumento do número de casos. Então, a origem está na baixa produção hormonal. Não. Na verdade, é o tempo acumulado do hormônio feminino. E isso é para o tipo mais comum de câncer. A maior parte dos tumores de mama, eles têm receptores hormonais positivos, eles se alimentam do hormônio feminino. Mas o câncer de mama é uma doença muito heterogênea, a gente tem vários grupos, a gente fala para as pacientes aquelas que têm a doença, que elas têm que saber o nome e sobrenome da doença delas, porque o tratamento é definido conforme esses subtipos. Então, a reposição hormonal, que é super... tem gente que tem medo. Ela tem que ser levada em consideração para aquela mulher com um tempo menor do hormônio feminino, um prazo menor do hormônio feminino. A reposição hormonal, ela é um tema muito controverso pelo seguinte sentido. A gente sabe que muitos dos tumores de mama se alimentam de hormônio feminino. Então, a gente repor o hormônio que está faltando para aquela mulher que entrou na menopausa pode aumentar esse risco? Essa pergunta foi feita várias vezes, tem vários estudos, e a gente sabe que não são todos os tipos, não é toda a reposição hormonal que é igual, depende como ela é feita, e o tamanho, o risco que essa reposição hormonal, ela aumenta o risco, mas a mulher já tem um risco que é dela, seja familiar, seja pelo histórico de vida dela, pelo estilo de vida dela, seja porque for, ela tem um risco, e a reposição hormonal pode aumentar este risco. A gente não pode demonizar a reposição hormonal, tem mulheres que ficam muito sintomáticas com a menopausa, mas ela deve ser feita no que a gente chama numa janela de oportunidade, não é para fazer para sempre, e é para fazer acompanhada de forma adequada para alguém que sabe fazer aquilo. Ayrton, a Marcela de Santos pergunta como você faz para evitar a entrada de possíveis criminosos lá no seu site, fugiu o nome agora. Alertando os usuários, alertando que ele tem que tomar cuidado, não é mais perigoso do que lá fora. Você tem que ter os mesmos procedimentos que você teria, por exemplo, você está dentro de um bar, uma pessoa senta para falar contigo, pode ser simpática, pode ser jovial, e ela te fala depois, eu vou te dar uma carona. Você vai falar não. No site é a mesma coisa, você conversa muito por dentro do site, ver cada informação que que a pessoa dá, você tem que ser bem atento. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de contar. Você fala com uma moça, por exemplo, você faz o quê? Você fala, eu sou médica. Segunda noite eu falo assim, nossa, pensei tanto em ti. Você faz o que da vida? Eu sou médica. Terceira noite eu falo, nossa, não parei de pensar em tudo que tu falaste, você é fascinante. Você faz o que da vida? Você já tem que me mandar catar coquinho, porque provavelmente eu estou falando com 1000 mulheres ao mesmo tempo. Então, tem pessoas que só querem ir à caça, caso você queira, ótimo. Tem pessoas que podem tentar pedir dinheiro depois, são raras. Você pode ter pessoas assim numa festa, até numa igreja, né? Então, você tem que ter procedimentos de segurança, nunca mandar fotos suas nuas, íntimas, né? E nunca dar dinheiro quando uma pessoa pede. A minha primeira carta, quando você passa o seu cadastro, chega uma carta quase assustadora, que eu falo assim, bem-vindo, bem-vinda, você está no site, o site tem pessoas legais, tal, mas existem pessoas desonestas, que é uma minoria de uma minoria, é muito pouco. Mas se alguém pedir algum dinheiro, se alguém for racista, se alguém for homofóbico, você denuncie que essa pessoa será tirada do site. Então, é o mesmo procedimento que você teria lá fora. Gente, por incrível que pareça, o tempo do programa está acabando. E, Ayrton, sua palavra final, deixa a sua mensagem para o nosso ouvinte do Gente que Fala. Sempre é tempo para ser feliz. E hoje estou ainda mais feliz, não apenas por causa dessa data, mas por ter conhecido tantas coisas bacanas, a importância de um colchão
obviamente, você ir ao médico sempre, e essa história de ver como a tecnologia pode ser boa para o ser humano e não uma inimiga, é uma aliada, assim como o site Corometade. Doron, sua palavra final. Olha, eu acho que a tecnologia, justamente, seguindo as palavras dele, ela vem para o bem, desde que a gente saiba usar para o bem, né? Toda a tecnologia que o mundo teve, ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas a tecnologia bem usada, ela ajuda a pessoa, ela auxilia a pessoa. A pessoa, quando ela ganha a deficiência, muitas vezes em vida, a dependência é o pior mal que ela tem. A deficiência em si já é ruim, mas a dependência é ruim. Então, a tecnologia ela vem justamente auxiliar a medicina quando a medicina não chegou ao ponto de evitar a dependência. Então, a nossa empresa, que é a Mais Autonomia, ela justamente no próprio nome diz, a gente traz através da tecnologia autonomia de vida. Ricardo, sua mensagem. Agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Essa 1 hora que passamos juntos aqui, trocamos bastante experiência, estou bem contente. Desejar um feliz Dia dos Namorados para todos vocês também, que hoje seja um dia muito especial para todos e obrigado pelo convite. E para minha esposa Maria, eu te amo, Maria. Alguma declaração? Te amo, Mônica. Doutora Laura, palavra final. Afonso, eu chamo também. Mas queria agradecer de verdade. Para quem está vendo a gente. Um amor para você. Muito só gostoso. coraçõezinhos aqui. Muito bom falar com vocês aqui, foi realmente fantástico poder falar sempre de coisas boas. Eu acho que a saúde, assim, a medicina é um pedaço da saúde. Somos todo mundo quer o bem-estar, seja dormindo, encontrando alguém, conseguindo mais saúde e mais amor para todo mundo. Feliz Dia dos Namorados. Gente, sensacional. Muito obrigado. A presença do jornalista, cronista, empresário Ayrton Gontoff, o empresário Doron Sadka, o empresário Ricardo Eloy e a oncologista doutora Laura Testa. Na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Tchau, até amanhã. Fique agora com o Caio Sorriso.